Fala pessoal, tudo jóia? Bom, dando continuidade aqui à questão das perguntas sobre compaixão e fraqueza moral. Falar de moralidade é um pouco complicado, visto a situação que a gente se encontra aí no planeta Terra, onde moralidade se tornou quase uma ficção científica ou dogmática, né? Se tornou algo tão religioso que as pessoas confundem moralidade, virtude e compaixão. Isso não tem a ver com fraqueza. Então, a forma como eu tento explicar isso, pelo menos, né, a forma como me cabe, eu não sou dono da verdade, como eu sempre digo, então cada um é em busca da forma como entende. Quando a gente fala de ser compassivo, não quer dizer ser fraco. As pessoas confundem demais isso. Já tive experiências, inclusive, com pessoas que confundem, às vezes, a gente responder algo de uma forma mais tranquila, de uma forma mais amigável, com achar que a gente é guru de cabeceira da pessoa. Isso não existe. Isso é a pessoa que se ilude, né? Ainda está muito no ego em relação às coisas. Isso não é um julgamento. De novo, eu não sou dono da verdade. Do mesmo jeito que eu estou falando isso daí, vai ter pessoas me julgando agora pelo que eu estou falando. Isso é normal, natural. A gente concorda e discorda em opiniões. Desde que exista um respeito, e esse respeito seja mútuo, não existe uma vontade de bater na pessoa, de agarrar a pessoa, de maltratar ou de agradar no sentido de conseguir algo em troca do nosso próprio favorecimento, do nosso próprio ideal de vida. Isso é muito egoísmo. É uma pessoa muito egoísta ainda, ou que ainda está imatura em relação ao que é realmente compaixão. Compaixão é quando a gente vê um Buda, ou um guardião, ou qualquer entidade, seja um preto velho, um caboclo de terreiro, um monge, alguém da linha oriental. Quando esses espíritos ou seres vêm, encarnados ou não, a compassividade tem a ver com levar um caminho de amor, que é a virtude. Então esses seres não estão preocupados com a palavra, estão preocupados com a ação que essa palavra gera. A palavra, tanto dita como a nível energético. Tudo que a gente fala gera vibração. Quando é balde de festim, tudo bem. É aquela coisa, você xingou a pessoa ali, ou falou alguma coisinha boba que não chegou ao ponto de machucar. Ou gerar ações. O que é gera ação? Quando uma palavra é dura o suficiente para machucar a pessoa. Machucar mesmo. E não porque a pessoa ainda está com uma necessidade de afeto muito grande, que é o que mais acontece, né? Então as pessoas querem aprender, mas não sabem ouvir não. As respostas têm que ser agradáveis ao ego e à própria forma como a pessoa se conduz ou quer ser conduzida. Aí precisa ainda de um outro tipo de ajuda, mais de um ombro amigo, alguma coisa assim, que não tem a ver com um caminho de compaixão propriamente dito. Então, quando alguém está no caminho compassivo, mesmo que a palavra seja um pouco mais dura, em relação àquilo que tem que ser ensinado, existe um respeito, porque a pessoa que está precisando de ajuda tem respeito pela forma como está sendo ensinada. Porque dentro da forma de ensino também tem qualidades de energia que precisam ser trabalhadas. Às vezes pode dissolver um pouco do ego da pessoa, ou não. Se é um professor que maltrata, é diferente, porque as palavras são grossas. Elas não são duras, elas são grossas. Não há uma compaixão ali. Não há um ensinamento, não há virtude. É só grosseria e estupidez. Grosseria e estupidez, é lógico. A gente tem que ignorar isso e continuar andando. A não ser que a pessoa goste de ser tratada dessa forma por algum motivo. Do contrário, muitos professores, mestres, seja a nível físico ou espiritual, às vezes são um pouco duros. Não quer dizer que eles não tenham amor naquilo que estão ensinando. Quer dizer que às vezes aquela palavra é necessária daquela forma. Não há uma falta de virtude. Pelo contrário, a virtude está na palavra e na forma como ela é dita. Nunca é grossa. Às vezes é um pouco mais reta. É a mesma coisa quando a gente conversa com guardiões. Seja em linha orientais, que a gente chama de guardiões do Dharma, senhores do Dharma, e cada um fala de um jeito. A tradução fala de um jeito. Na yoga tem outros nomes, no budismo são os guardiões do Dharma e as Dakines, na Umbanda são os Exus e Pombagiras, assim como no Candomblé. Então, cada um usa de uma forma. O fato é que existem guardiões que sustentam a energia cósmica universal. Se eles não são corruptíveis, eles sustentam um caminho de virtude. Ponto final. O próprio caminho de virtude é sustentado pelo Dharma. Quem protege o Dharma são os guardiões. Os guardiões vêm antes do Dharma, que é o nosso propósito de alma. Então eles sustentam a nossa própria divindade. Por isso, quando a gente pisa fora da lei, a gente usa as coisas de uma forma leviana, não adianta achar que tem um guardião do lado te
parabenizando por pisar fora de um caminho de virtude. Aí você, na verdade, não tem guardiões, você tem espíritos famintos, quiumbas, obsessores que estão ali usando o seu próprio egoísmo em relação a isso, ou da forma como se vende como compassivo ou como amoroso, e na verdade por dentro é tudo rançoso. Quando a gente aprende a sentir as pessoas, mesmo quando a palavra é dura, eu conversei isso no vídeo anterior ontem, é como se fosse um pai ou uma mãe guiando um filho, ou o filho guiando o pai e a mãe, pode acontecer também. Mas aí tem que ter virtude, respeito e compaixão. Quando a palavra é dura, às vezes ela é corretiva, não no sentido de uma prática ou de um método, mas em relação à pessoa começar a entender que quando a gente busca algo interno, busca um centro de compaixão, não é ser fraco. Porque as pessoas confundem, e muito, volto a dizer. Quando a gente se torna, às vezes, um pouco mais afável em relação ao ego de algumas pessoas que são muito instintivas, elas se tornam animalescas, às vezes, em relação ao que elas acreditam. Do mestre, guru, professor, facilitador, instrutor. Então as pessoas ou endeusam, ou a pessoa vira o demônio. Pela forma como fala, pela forma como se posta, porque de repente fala alguma coisa que desagrada. Então, se a pessoa às vezes é muito afável no dia a dia, tem pessoas que ainda estão nesse estado animalesco que confundem. Cansei de ver amigos e amigas minhas que são praticantes também, que sustentam tradições, ou que são professores, que sustentam grupos, e já se machucaram muito. Porque eles são tão amigos, tão próximos das pessoas que eles ensinam, que muitas pessoas que eles ensinam ainda não estão no ponto de entendimento que, em respeito à parte interna do que tem que ser ensinado, não dá para misturar o que é ensinado e a forma como é ensinado com a pessoa fora do ensinamento. As duas coisas se misturam internamente. Externamente é necessário uma conduta e retidão na prática. E tem pessoas que confundem. Aí, às vezes, quando a gente dá uma resposta um pouco mais dura, a pessoa quer acabar com a gente. Quando dá uma resposta muito mole, essa pessoa que é instintiva se torna um leão que quer avançar numa suposta gazela, num suposto lince, sei lá. Então, você torna um alvo de presa. Por quê? As pessoas acham que você é fraco porque é amoroso. Olha o Chico Xavier, um dos maiores exemplos da humanidade, na minha opinião. Independente do que achem ou não, do que ele realizou, deixou de realizar. Enquanto homem, independente de toda a parte espiritual, já falei, eu gosto das pessoas pelo que elas são, e não pelo que vocês acham que é espiritualidade. Pelos que elas são aqui. Tem que ter em ação, tem que ter em caráter, em virtude, aquilo que elas dizem enquanto espíritos. Então, o Chico Xavier, para mim, foi um grande exemplo, assim como outros grandes mestres, né? Alguns eram, o Krishnamurti é um. Os dois, o Chico Xavier e o Krishnamurti, para mim, é basicamente a mesma pessoa a nível energético, um ensinando de uma forma e o outro ensinando de outra. Krishnamurti era bem duro, seco, reto, cortante, metal. Chico Xavier era completamente água, compassivo, madeira, completamente terno. Os dois com a mesma energia, com a mesma virtude, com o mesmo caminho, ensinando de formas distintas. Assim como Buda e Cristo, Jesus de Nazaré e Gautama Buda, mesma coisa. Então a forma de transmitir, cada um tem a sua forma. Por isso que existem N mestres que encarnam aqui com diferentes formas de ensinar. E que todo mundo que transmite algum ensinamento em relação à parte interna e espiritual, se subir num pedestal muito alto, cai. Se afundar num buraco muito grande, morre. De qualquer forma, a gente tem que andar num caminho de virtude. Do contrário, é o que eu falei no começo. Qual é a sustentação que a gente tem dos guardiões do Dharma ou dos guardiões da lei? Se não há um centro de virtude, a gente é usado. E aí as pessoas confundem amorosidade com fraqueza e tentam atacar. Porque é como se fosse um animal ferido pedindo desculpa pelo que fala. Quando a gente pede desculpa por algo, é por fraternidade, amor e compaixão. Não é por culpa ou para as pessoas montarem em cima da gente e acharem que, sendo dessa forma, vão se tornar melhores ou piores do que alguém. Quando a gente caminha com as pessoas do lado, a compaixão é virtude. Quando a gente usa as pessoas que estão na frente ou arrasta as pessoas atrás da gente, é só um caminho de aprendizado. O cultivo começa quando existe um respeito. Do contrário, de cima para baixo, de baixo para cima, ainda assim existe o sofrimento. Então que cada um busque aí um caminho de virtude, de compaixão e de amor, e não de endeusar falsos profetas, imagens ou santos. Cada um busca no próprio coração que tudo flui. Abraço, tudo de bom.